Uma família para viver bem, em harmonia, criar filhos fortes emocionalmente e fisicamente, não tem a ver como ela é formada. Se é casado, separado, mãe solo, pai solo, não é sobre isso. Claro que seria o ideal, mas nem sempre é possível. Os relacionamentos podem não dar certo e, infelizmente, uma fatalidade pode acontecer com um dos pais. Enfim, não temos o controle de muita coisa na vida. Mas o que temos que entender é que uma boa base familiar tem muito mais a ver com o ambiente emocional em que o seu filho cresce, com o autocontrole e a empatia de quem mora nessa casa. Porque mesmo que você não perceba, é esse ambiente familiar que diz para o seu filho se ele está seguro ou se precisa se proteger, ficar assustado ou sempre em alerta dentro da própria casa. E quando uma criança ou um adolescente precisa se proteger dentro da própria casa, algo começa a se perder dentro deles. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre esse assunto de um jeito simples e fácil de entender. Oiê, eu sou a Mari e aqui nesse canal falamos dos cuidados com a nossa família, em especial com os nossos filhos adolescentes. Essa fase tão delicada e tão cheia de significado. E se esse tipo de conteúdo fizer sentido para você, se inscreva no canal e venha caminhar com a gente. Quando falamos do ambiente da casa, não falamos se moram todos juntos, se tem avós por perto, se a casa é simples ou não, mas é como essa família se trata. É o jeito que se fala no dia a dia, é o estar presentes, é a paciência ou a falta dela, é a comunicação que às vezes vem por meio de gritos para se fazer ouvir. Qual é o clima que fica no ar dentro da sua casa depois que você fala? Entende o que eu quero dizer com isso? Existem casas cheias, barulhentas, humildes, grandes, pequenas, mas que são cheias de acolhimento. E ao mesmo tempo, o mesmo estilo de casa pode ter um clima pesado, tenso e frio. E é nesse ambiente que precisamos pensar e observar com mais atenção. Em outras palavras, é o sentimento despertado nos seus filhos quando estão perto de você. É esse sentimento que os acompanha pela vida toda, porque cada relação dentro da família, cada pessoa envolvida no convívio familiar, forma um pedacinho da personalidade deles. Comece a olhar a forma como você reage quando está cansado, o jeito como você fala quando está irritado e como vocês resolvem conflitos. Por mais difícil que esteja a situação dentro de casa, seja financeira, exaustiva ou qualquer complicação, seu filho não pode crescer dentro de um campo de guerra. Resolva seus problemas onde tem que ser resolvido. Porque toda essa vivência é o que constrói a visão que ele tem sobre si mesmo e sobre o mundo à sua volta. Eles aprendem observando o que você faz e como você faz. Eles são nossos maiores imitadores. Portanto, trate as pessoas da sua casa com respeito, mesmo em dias difíceis. Assim seu filho aprende sobre respeito naturalmente com você e não vai precisar ser forçado para isso. Descontar a sua raiva nas pessoas faz com que ele entenda que isso é normal. E é por isso que não importa se sua família é convencional, não convencional, grande ou pequena, o que importa é a qualidade das relações. Não subestime isso. Uma criança só se desenvolve bem quando se sente segura. Segura para perguntar, para errar, para experimentar. Segura para ser curiosa, segura para dizer o que sente sem medo ou sem receio de ser julgada. Ou seja, se a sua casa vira um campo de batalha, se você está acostumado a gritar para tudo, se cada conversa termina em crítica, ou se seus filhos precisam ter cuidado para não desencadear uma explosão em você, eles deixam de ser curiosos, deixam de explorar e começam a viver em alerta. E o que poderiam aprender em casa, irão aprender nos piores lugares e da pior maneira possível. Além disso, um filho que vive em alerta não aprende bem na escola, não se concentra, nunca relaxa.
e nem se sente parte da família, porque o lugar onde eles mais deveriam se sentir à vontade vira o lugar que traz desespero e medo. E aí entra aquela situação em que muitos filhos não querem nem voltar para casa. E não porque lá fora é melhor, mas porque a casa não lhe traz paz nem tranquilidade. Só para você ter uma ideia, quando perguntado em uma pesquisa se o bem-estar dos pais é essencial para criar filhos felizes, 70% dos adolescentes disseram que sim, que isso é importante para eles. Mas apenas 33% dos pais concordaram com as respostas deles. Ou seja, os adolescentes percebem a emoção dos pais muito mais do que os próprios pais percebem sobre si mesmos. E não só os adolescentes, as crianças também veem quando algo não vai bem. Elas percebem quando você está irritado demais. Elas sentem a tensão do ambiente antes mesmo de entender o motivo. E muitas vezes, quando os pais estão mal emocionalmente, no caso das crianças, elas entendem isso como eu fiz algo de errado, mesmo que não tenha nada a ver com elas. Às vezes, você não percebe o ambiente da sua casa porque já se acostumou com ele. Ou porque você cresceu em um ambiente tenso, em meio a confusões, e acha que isso é normal. Ou até porque está tão sobrecarregado que não tem energia para olhar para isso. E está tudo bem. Eu gosto muito de frisar isso nos meus vídeos. Não é sobre culpar de onde você veio, como foi criado, como você está se sentindo agora, ou como você pode estar errando, ou como já errou. Mas é sobre tomar consciência e não se acostumar mais com essa situação. Porque quando você percebe, você pode fazer pequenas mudanças que transformam o clima da sua casa. Você não precisa virar uma outra pessoa da noite para o dia. Isso nem é sustentável. Mas algumas atitudes simples podem transformar totalmente a experiência do seu filho dentro de casa. E isso vai refletir no desenvolvimento da criança, do adolescente e no adulto que ele vai se tornar. Algumas atitudes como diminuir o tom de voz antes de começar a falar, conversar depois de se acalmar, criar momentos de presença verdadeira com a família, sem pressa e sem ataques. Essa presença faz você olhar para o agora e perceber tanto as suas necessidades como a de toda a família. Mostre com atitudes diárias que a casa é um lugar seguro para todos estarem. Resolva conflitos com respeito. Aprenda a falar para ser ouvido. Gritos só mostram descontrole emocional e ninguém te ouve assim, porque você só mostra o seu desespero. E seus filhos podem querer ser ouvidos através de gritos também, perpetuando esse ciclo desesperador de comunicação. Repare no que você reforça com as suas palavras. Faça elogios sinceros quando necessário, menos críticas automáticas. Os afetos podem vir de maneira simples e verdadeira, nada forçado. Às vezes é um toque, é um eu tô aqui, vai ficar tudo bem. Isso sustenta emocionalmente qualquer família. Por isso é que família não é sobre a estrutura, é sobre o vínculo familiar, é sobre segurança emocional. Seus filhos precisam de um ambiente onde possam ser crianças por inteiro e depois adolescentes na sua totalidade, sem medo, sem pular etapas. É o seu tom de voz, a forma como você olha para eles, que fica guardado no coração. Tudo isso molda quem eles se tornam. Não se trata de criar um bibelô, é justamente o contrário disso. Se trata de respeito, o mesmo respeito que você quer ser tratado. E esse cuidado é o que vai torná-los fortes. É a segurança dentro de casa que dá coragem para enfrentar o mundo lá fora. Então, olhe para o seu ambiente familiar, perceba se precisa de melhorias, tome consciência disso. Pais conscientes criam seres humanos melhores. Se esse vídeo te trouxe uma reflexão, escreva aqui nos comentários.
eu vou melhorar o ambiente da minha casa dia após dia. Compartilhe essa mensagem, vamos ajudar mais pessoas a olharem para a sua família com mais empatia. Gente, é isso. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.